Oi, gente! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui pro canal. E o assunto do vídeo de hoje é um assunto muito importante, principalmente para quem mora aqui na Irlanda ou até mesmo para quem está planejando se mudar para cá, ou mesmo para as pessoas que moram em outros países onde o inverno é muito frio, muito rigoroso, longo e com pouca exposição solar. Então nós vamos falar sobre saúde mental no inverno. Eu acredito que a maioria das pessoas que me acompanham por aqui já sabe que eu moro na Irlanda há 6 meses, só que o que pouca gente sabe é que eu sou nutricionista desde 2016 e também sou pós-graduanda em neurociência do comportamento. Então, justamente por isso, eu pensei em trazer esse assunto para cá, porque é um assunto muito essencial de ser tratado, porque muita gente subestima tudo que o inverno muito rigoroso pode afetar na nossa saúde e principalmente na nossa saúde mental. Então esse vai ser um vídeo muito mais sério, eu vou trazer aqui base científica, mas vou tentar explicar da melhor forma possível para que esse assunto fique claro para vocês. O inverno mexe sim com a nossa saúde mental, mexe com o nosso humor, mexe com o nosso comportamento, mexe com a nossa motivação e isso não é frescura. Muita gente pode achar que é frescura, mas não é. Isso é biológico, é natural, é neuroquímico. Hoje eu vou explicar para você exatamente o que acontece no nosso cérebro durante esse inverno e o que você pode fazer na sua rotina, fazer na sua vida para atravessar esse período do ano, essa época do ano, com mais leveza, com mais energia e principalmente com mais equilíbrio. Primeiro, eu vou trazer para vocês aqui e vou explicar para vocês sobre dois conceitos, que é o conceito de Winter Blues e o conceito de SAD, S-A-D, e não vem do inglês de triste, e sim é uma sigla para Seasonal Affective Disorder. Winter Blues é aquela sensação que a gente sente de uma leve queda de energia, uma leve queda de motivação, uma certa preguiça, aquele mau humor que a gente não consegue muito bem explicar quando chega esses dias que são mais curtos e mais escuros durante o inverno. E é muito comum esse Winter Blues e muita gente aqui na Irlanda sente isso. E o SAD, por outro lado, é algo mais sério, porque é um transtorno afetivo sazonal. Ou seja, é uma forma de depressão que aparece principalmente no inverno. E os estudos mostram que entre 10 a 20% da população dos países do norte sofre com esse transtorno sazonal. E essas pessoas experimentam sintomas significativos de cansaço extremo, irritabilidade, principalmente aquela irritabilidade que você não sabe muito bem explicar de onde que ela vem, a compulsão por carboidratos, dificuldade de concentração, o sono fica meio bagunçado e uma sensação de tristeza que parece que não tem motivo, que você não sabe muito bem explicar de onde que vem. Tudo isso tem uma explicação científica. Com a pouca exposição solar que acontece, que a gente passa nessa época do ano, menos luz solar entra na nossa retina. E isso acaba desregulando a serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar. Desregula também a melatonina, que acaba bagunçando completamente o nosso relógio biológico que a gente tem dentro da gente e o nosso humor acaba sendo afetado e a gente fica sim com mau humor. Essa é uma explicação mais simplificada, mas é uma explicação científica. E no inverno, o nosso corpo acaba passando por uma mudança profunda. Quando a exposição solar diminui durante o inverno, o nosso cérebro acaba recebendo menos estímulos pelos olhos, que entram pelos nossos olhos nesse processo de luz solar pela retina. E aí começam as consequências. A serotonina, que é um neurotransmissor muito interligado ao nosso humor, ao nosso bem-estar, acaba diminuindo. A melatonina, que regula o nosso sono, acaba sendo afetada e desregulada, então ela aumenta a sua quantidade de produção em horários errados, então você fica meio que sonolento o dia inteiro. E o cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, fica também muito desregulado. E a famosa vitamina D, que é sintetizada pela luz solar,
acaba despencando. E também a nossa neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se readaptar, de fazer novas conexões neurais quando a gente se expõe a coisas novas na nossa vida, acaba sendo afetada também. Isso acaba fazendo que a gente tenha mais dificuldade em manter hábitos saudáveis. A gente tem mais dificuldade em ter motivação e a gente tem mais dificuldade em começar atividades novas. Então é como se o cérebro nessa época do ano entrasse em um modo de economia de energia. Isso acaba explicando muito sobre todos os sintomas que a gente sente no inverno. Então, alguns sinais que o inverno pode estar te afetando. Se você está sentindo um sono excessivo, mesmo durante o dia, se você está sentindo uma irritabilidade sem motivo aparente, se você sente queda de energia, se você sente muito mais vontade de comer carboidrato, de comer açúcar durante o dia, se você tem falta de motivação, se você tá com uma vontade de se isolar, né? Essa sensação de querer o isolamento. Você tem alguns pensamentos que são um pouco mais negativos ou até mesmo aquela sensação de caraca, essa pessoa não sou eu, não parece eu. Então, nada disso é frescura, é somente uma resposta biológica da falta de exposição solar. Então, nessa parte do vídeo, eu quero te mostrar o que realmente funciona com embasamento científico e o que eu te recomendo como nutricionista com uma base científica também para você passar por esse inverno, por esse período do ano que não é frescura, é somente um processo biológico do seu corpo e tem jeito de você se prevenir. Então, a melhor hora para a gente falar sobre esse assunto, para a gente estudar sobre esse assunto, para a gente se aprofundar é agora, antes do inverno começar. Sei que aqui na Irlanda os dias mais curtos já começaram, os dias mais frios já começaram, o frio está começando a ficar rigoroso, então agora é a hora da gente se cuidar, para a gente passar por esse período aí legal e para a gente, né, se cuidar mesmo, cuidar da nossa saúde mental, cuidar do nosso corpo, que é muito importante a gente estar bem, porque o processo de migração já é um processo difícil. E se você chegar nessa época do ano e você não se cuidar e não se prevenir, vai ser um processo muito mais complicado e você vai começar a ter sentimentos que talvez você não entenda. Então, a melhor hora de você se aprofundar nesse assunto é agora. A primeira coisa que a gente precisa fazer no inverno é a exposição à luz. A luz natural é essencial para regular o nosso relógio biológico. E mesmo que o dia esteja cinza, o que é muito comum de acontecer aqui na Irlanda, a luz natural ainda é essencial, ainda bate forte no nosso cérebro. Mesmo que os dias estejam nublados, tente se expor à luz natural entre 20 e 30 minutos do seu dia. Vale uma caminhada ou até mesmo ficar perto de uma janela. Mas, se possível, saia de casa e se exponha à luz natural, mesmo com os dias nublados. Eu sei que para muita gente isso pode não ser possível, porque algumas pessoas trabalham durante o dia, então no período que tá claro, a pessoa tá trabalhando, tá dentro, né, de uma empresa, tá dentro de um restaurante, não consegue se expor à luz solar, mas eu recomendo que, não sei, no seu intervalo, na hora do almoço, você se exponha o máximo de tempo que você conseguir, mas ainda assim, se não for possível, existe uma luz que se chama uma luz de terapia, que é a Light Therapy Lamp, que simula a luz do sol. Aí, por simular essa luz solar, ela acaba regulando, ajudando a regular a produção de serotonina e de melatonina. Muita gente utiliza essa lâmpada de terapia durante esse período de inverno e acaba tendo bons resultados com isso. Mas, de novo, nada substitui 100% a luz solar natural, a luz natural, né? Então, se exponha, vá um pouco para fora, pelo menos uns 20 minutinhos aí do seu dia, porque isso já vai ajudar o nosso cérebro a receber os estímulos necessários para a regulação da serotonina e da melatonina. A segunda coisa muito importante é que você mantenha o ritmo biológico. Nosso cérebro
ama a rotina e a rotina é essencial nessa época de inverno. Então crie uma rotina matinal que combine movimento, não vou nem falar exercício físico, mas que combine movimento para você acordar o seu corpo. Por quê? É difícil da gente acordar já, né, naturalmente, porque os dias estão começando a clarear, o sol está começando a nascer perto das 8 da manhã, e isso tende a piorar quanto mais a gente for se aproximando do inverno. Quando você associa você acordar e já acorda com o movimento, isso já faz o seu corpo despertar, o seu cérebro vai despertando, e assim que possível, logo de manhã, quando você já vê uma claridade, você tenta se expor, se exponha, olhe para a luz, olhe para a claridade, para que o seu cérebro receba os estímulos e acorde e desperte ainda mais. Essa rotina, principalmente essa rotina da manhã, vai te ajudar muito e também vai ajudar, além de regular esses neurotransmissores, além de regular os seus hormônios, vai regular também o seu sono, porque o sono também é muito importante. Então, tente dormir sempre nos mesmos horários, evite telas 1 hora antes de dormir, abra a janela ao acordar. Tudo isso, gente, ajuda muito o nosso corpo a manter o nosso relógio biológico interno, o nosso ritmo biológico, né? Que ele precisa para realmente funcionar bem. Uma terceira coisa que eu quero trazer aqui, e eu repito de novo, movimento. Não vou falar nem exercício físico, não vou falar academia. Mas se você não se mexe, o seu humor vai cair ainda mais. De novo, não precisa ser academia. Uma caminhada já ajuda bastante. A atividade física, o movimento do nosso corpo, aumenta o fator BDNF, que é um fator neurotrófico que está completamente relacionado, ligado ao nosso humor, ao aumento da nossa neuroplasticidade, ao nosso aprendizado. A gente pode falar que esse fator neurotrófico é basicamente o fertilizante do nosso cérebro. Então, se você estimula, se você coloca mais fertilizante lá dentro do seu cérebro, através do movimento, da atividade física, mais propício o seu cérebro vai ficar ao aprendizado e a você desenvolver bom humor durante o dia. Isso é importante durante toda a nossa vida, em todos os períodos do ano, mas principalmente agora no inverno, que realmente o nosso cérebro fica completamente desregulado e a gente precisa achar no lado externo, né, muito mais no lado externo, as coisas que beneficiam o bom funcionamento do nosso cérebro. Agora vamos falar um pouquinho sobre nutrição, sobre a alimentação, o que você vai dar preferência. Você vai sentir muita vontade de comer carboidrato e de comer açúcar, principalmente nessa época mais fria, nessa época de inverno, porque o nosso cérebro, ele associa o consumo de açúcar e de carboidratos mais simples, né, que tenha uma rápida absorção no nosso organismo, com uma energia fácil, com uma energia que vem rápido. Você já ingere e ele já consegue ter essa energia, né, produzir essa energia. Porém, essa é uma energia que dá picos muito altos e isso não é bom para o nosso organismo no geral. Você vai precisar se atentar um pouquinho mais à sua alimentação nesse período de inverno, dando preferência em proteínas que são ricas em triptofano, dando preferência aos carboidratos, só que um pouquinho mais complexos. Dê preferência também às frutas escuras, que são ricas em antioxidantes, em alimentos que contenham ômega 3 e, gente, muito importante de se falar, hidratação constante. No inverno a gente sente pouca vontade ou zero vontade de beber água, só que a gente precisa se hidratar. Então, beba água e tente inserir na sua rotina chás que ajudam na hidratação. Existem alguns chás também que possuem essa característica antioxidante, além de te ajudar na hidratação. Sopa quentinha, um caldo gostoso que a gente associa mais como uma comida de inverno também, vai te ajudar na hidratação. Mas beba água, coloque a garrafinha ali do lado do seu trabalho, se force a beber pelo menos a quantidade ideal, e eu vou colocar o cálculo que você precisa fazer aqui embaixo para você saber a sua quantidade
ideal e necessário para você se manter hidratado. Todos esses alimentos que eu falei agora mantêm os nossos neurotransmissores regulados durante o dia e vai sustentar a nossa energia. E agora vamos falar um pouquinho sobre suplementação e eu só vou trazer aqui para vocês de suplementos que têm embasamento científico. Eu vou falar sobre os suplementos que têm evidência científica para a regulação do nosso humor, para a regulação da nossa energia, para a regulação do bom funcionamento do nosso sistema nervoso, principalmente durante essa época do inverno. Começando pela nossa vitamina D3. Essa aqui eu comprei aqui na Irlanda pela Amazon e essa tem a vitamina K2 também, porque ajuda na absorção da vitamina D3. Aqui na Irlanda, a chance de deficiência de vitamina D é muito alta. Isso, infelizmente, acontece e a gente não está acostumado a acontecer no Brasil, porque o Brasil é um país que tem alta exposição solar. A falta de vitamina D vai influenciar no humor, vai influenciar na imunidade, vai te deixar com baixa energia, com cansaço extremo. Então, esse aqui é o suplemento que você precisa suplementar no inverno irlandês. Eu tô falando dos suplementos aqui que tem base científica, tem que ser a vitamina D3, então se atente ao rótulo, deixando bem claro, eu tô falando aqui de suplementação, mas cada caso é individualizado, você precisa fazer acompanhamento médico, nada substitui o acompanhamento médico e nutricional individualizado, beleza? Outro suplemento famosíssimo, queridinho também, ômega 3. Eu recomendo você a comprar um ômega 3, se você for comprar, que tenha DHA e EPA. Esse aqui tem no rótulo, ó, tá vendo? O EPA é importante, é essencial para a regulação do nosso humor. Reduz a inflamação, vai contribuir com a melhoria da comunicação entre os nossos neurônios, então é super essencial para a saúde do nosso cérebro. Então, ômega 3 também é essencial para esse inverno, pra gente passar nesse inverno e a gente aqui em casa está suplementando. Outro suplemento muito famoso e muito indicado e recomendado durante o inverno, principalmente, é o magnésio. O magnésio, ele vai ajudar principalmente na regulação do seu sono e vai melhorar também o seu humor. Vitaminas do complexo B também muito importante de ser suplementado. Essas vitaminas do complexo B, principalmente vitamina B12, vitamina B6 e o folato, participam diretamente da produção da serotonina e da dopamina. Então, se falta no nosso organismo, se a gente tem deficiência de vitamina D do complexo B no nosso organismo, vai afetar o nosso humor, vai afetar a nossa motivação. Um outro suplemento que eu super recomendo de você suplementar, e não só para essa época do inverno, são os probióticos. Esse aqui também é do Brasil, são sachêzinhos de probióticos. Existe um eixo que a gente chama de eixo intestino-cérebro no nosso organismo e a gente fala que o intestino é o nosso segundo cérebro, porque o nosso intestino também está revestido de receptores dos neurotransmissores. Então, quando o seu intestino não está saudável, não está funcionando como ele deveria funcionar, está completamente desregulado, você afeta a absorção dos nutrientes necessários para a regulação dos neurotransmissores, como serotonina, como a dopamina, como a melatonina. Então, se você não tem um intestino saudável, você não está absorvendo bem os nutrientes através da sua alimentação e eu tô para te falar que através até também dos suplementos, porque os suplementos a gente toma pela boca e é absorvido, em sua maioria no intestino. Então, se você não tá com o intestino funcionando bem e saudável, as bactérias boas se proliferando para regular toda a sua saúde do seu organismo, você não vai conseguir absorver nem os suplementos que você está tomando e você vai jogar dinheiro no lixo, literalmente. Então, cuide bem do seu intestino, não somente através de probiótico, obviamente, você precisa cuidar também da sua alimentação, para que a sua alimentação não tenha alimentos e fatores inflamatórios que prejudiquem o seu intestino, que prejudiquem a absorção dos outros nutrientes. Uma microbiota saudável influencia diretamente no humor e quando a gente prolifera o nosso intestino com boas bactérias, com as cepas específicas, nós diminuímos os sintomas de ansiedade e também de depressão leve. E um outro nutriente, um micronutriente que eu queria trazer aqui para vocês, mas que eu não vou recomendar que você suplemente,
é o ferro. O ferro, deficiência de ferro, é muito comum aqui na Irlanda, principalmente entre as mulheres. E a deficiência de ferro, ela tá ligada a sintomas de cansaço extremo, a falta de motivação, falta de energia, dificuldade de concentração, na queda do humor e até piora alguns sintomas de ansiedade, alguns sintomas depressivos. Mas eu não vou falar sobre suplementação de ferro aqui, porque o excesso de ferro no nosso organismo faz mal, então eu não vou falar sobre suplementação de ferro aqui, eu vou alertar você, porque o ferro, ele pode sim piorar os sintomas de ansiedade, piorar os sintomas depressivos, piorar o cansaço, que tudo isso está ligado aos sintomas de inverno, que a gente já vem falando nesse vídeo. Porém, para você suplementar, você precisa fazer exame, você precisa fazer aconselhamento médico, aconselhamento nutricional, porque não dá para suplementar ferro sem esse tipo de aconselhamento e acompanhamento. E um outro suplemento que eu vou finalizar aqui é a vitamina C. Essa vitamina C aqui, gente, não é efervescente, é comprimido mesmo, e ela merece atenção durante o inverno, principalmente aqui na Irlanda. Essa aqui eu comprei aqui na Irlanda. A vitamina C não é só importante para a imunidade, e eu já vou falar aqui que vitamina C não cura resfriado, não cura resfriado, não cura gripe, isso é um mito. Mas a vitamina C, ela dá suporte à imunidade, mas também tem um impacto indireto na nossa saúde mental. Por isso que eu decidi trazer esse suplemento aqui nesse vídeo para vocês também. A vitamina C participa de alguns processos da produção de alguns neurotransmissores, que são essenciais para a nossa energia, para o nosso bom humor, para o nosso foco, para a nossa disposição. E além disso, ela ajuda a reduzir a inflamação e também ajuda a reduzir o estresse oxidativo. E um outro ponto essencial também é que a vitamina C, ela ajuda na absorção do ferro. Quando existe uma suspeita ou uma confirmação de anemia, de ferritina baixa, a vitamina C é extremamente útil. Então, se você tiver também uma deficiência de ferro, quiser suplementar com a vitamina C, ou então você ingerir essa suplementação de ferro junto com alimentos que tenham vitamina C, é uma combinação perfeita. Antes de encerrar esse vídeo aqui, eu quero enfatizar que quando a sua tristeza, quando esses sintomas de ansiedade, esses sintomas depressivos duram muitas semanas, duram mais de 2 semanas, você precisa procurar ajuda profissional. Se você se sente com baixa energia para coisas baixas, se você se sente sem motivação nenhuma para coisas que antigamente você era bem animado, sabe? Que você era bem motivado a fazer, mas agora você não sente tanta vontade. Se você acredita que pensamentos negativos estão ficando mais intensos, você precisa ser alertado, você precisa prestar atenção nesses sintomas, porque isso não é bobeira. Você precisa procurar ajuda profissional, aconselhamento psicológico, aconselhamento psiquiátrico, e isso somente um profissional que vai conseguir realmente te acompanhar e te ajudar, te auxiliar. Isso não te deixa fraco de nenhuma forma, muito pelo contrário, isso faz você uma pessoa forte, responsável, que se preocupa com a sua saúde. Bom, gente, eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu quis trazer esse assunto por aqui, que é um assunto, sim, muito sério, muito importante e muito essencial de se falar, principalmente para nós brasileiros que não estamos acostumados a invernos tão rigorosos, a frios tão intensos e a pouca exposição solar, porque nós vivemos a vida inteira em um país tropical. E falar de suplementação e falar sobre esses sintomas de ansiedade, esses sintomas leves, né, que a gente vem sentindo durante o nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não pode associar, porque a gente não está acostumado a viver isso a nossa vida inteira, eu achei muito importante e essencial de trazer esse assunto por aqui. De novo, nada substitui orientação médica, acompanhamento nutricional. Eu só quis trazer esse vídeo aqui para alertar, para vocês cuidarem da sua saúde mental, para vocês buscarem a ajuda de um profissional, fazerem exames regularmente, para que você passe
por esse inverno de uma forma leve. Se você mora aqui na Irlanda há mais tempo ou em algum outro país onde o inverno seja rigoroso também, compartilhe aqui nos comentários algumas dicas, alguns conselhos para que possa ajudar outras pessoas também. Muito obrigada por você assistir até o final desse vídeo. Se inscreve aqui no meu canal. Eu tô com uma meta de 1000 inscritos até o final do ano. Me ajuda a bater essa meta e eu espero muito que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo.